Que bom ter você aqui comigo hoje. Sabe, toda vez que vejo alguém chegar até um vídeo como esse, eu fico com o coração cheio de gratidão, porque sei que por trás de cada visualização tem uma pessoa real, com uma história real, com alegrias e também com dores muito reais. E talvez você esteja aqui hoje justamente porque algo no seu interior está precisando de consolo, de força, de uma palavra que acalme aquilo que está perturbando sua alma. Então, deixa eu ser esse instrumento de Deus para você hoje. Senta um pouquinho, respira fundo e vamos juntos nessa reflexão que preparei com muito cuidado e com muita oração para o seu coração. E olha, se você ainda não faz parte da nossa família aqui no canal, te convido agora mesmo a se inscrever. É simples. Clica no botão de inscrição logo abaixo do vídeo e ativa o sininho das notificações para que você receba em primeira mão cada reflexão, cada oração e cada mensagem de fé que publicamos por aqui. São pessoas de todo o Brasil e do mundo que já fazem parte dessa comunidade. E agora é a sua vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora vamos ao que importa. Vamos falar sobre o medo e sobre aquele que tem o poder de libertá-lo dele. Eu quero começar hoje com uma cena que muitas vezes passamos por cima quando lemos o Evangelho, mas que guarda uma profundeza espiritual impressionante. Era a noite mais pesada que os discípulos de Jesus já haviam vivido. Eles tinham acabado de celebrar a última ceia juntos. Tinham partido o pão, compartilhado o cálice. Mas o clima não era de festa, era de despedida. Havia um peso suspenso no ar que nenhum deles conseguia nomear direito. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Em poucas horas, a morte o encontraria. Mas naquele momento, em vez de se fechar na própria dor, ele se virou para os seus amigos, aqueles homens assustados, confusos, sem entender nada, e disse palavras que ecoam até hoje. Eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Que cena, meu amigo, que cena, minha amiga. Aquele que ia ser crucificado, falando de vitória. Aquele que ia ser abandonado, falando de paz. Aquele que ia descer até o mais profundo do sofrimento humano, olhando para frente, para além, e garantindo: eu já venci. Isso não é ingenuidade, isso não é ilusão, isso é fé na sua forma mais pura e mais poderosa. É a certeza de quem sabe que o plano de Deus não pode ser destruído por nenhuma força humana ou demoníaca. E essa certeza, meu irmão, minha irmã, essa certeza é para você também. Vou ser muito honesto com você agora, porque acho que a honestidade é um dos maiores presentes que posso te dar nessa conversa. O medo é algo que todos nós conhecemos. Não importa quão forte você pareça por fora, não importa quão firme seja a sua fé, não importa há quanto tempo você frequenta a igreja ou reza o terço, o medo é parte da experiência humana. Você sente medo, eu sinto medo. Todo mundo sente medo. A questão não é como nunca mais sentir medo. A questão é o que você faz quando o medo aparece. Porque existem dois caminhos quando o medo bate à sua porta. O primeiro caminho é receber o medo, abrir a porta, sentar com ele na sala, servir café para ele e dexalou tomar conta de tudo. Esse caminho leva à paralisia, à ansiedade crônica, ao fechamento, à amargura. O segundo caminho é reconhecer o medo, porque fingir que ele não existe não funciona, olhar para ele de frente e dizer: eu te vejo, mas você não manda em mim.
porque há alguém maior do que você que está do meu lado. Esse segundo caminho não é fácil. Ninguém disse que seria, mas é o caminho da liberdade. É o caminho que Jesus propõe. E sabe o que é interessante? O tipo de medo que mais me preocupa nas pessoas não é aquele medo agudo, repentino, provocado por um susto. Esse passa rápido. O medo que me preocupa é aquele que ficou, aquele que se instalou, aquele que se disfarça de preocupação razoável, de prudência, de cuidado, mas por dentro está corroendo a alegria, a esperança e a fé. Você reconhece isso? É o medo que faz você checar o celular às 3 da manhã, esperando uma notícia ruim que ainda nem aconteceu. É o medo que faz você imaginar os piores cenários possíveis antes mesmo de tentar alguma coisa. É o medo que sussurra no seu ouvido: você não vai conseguir. Vai dar errado. Sempre dá errado. Não adianta. Esse é o medo que Jesus veio vencer. Não só a morte física, mas essa morte interior que nos vai consumindo aos poucos quando vivemos escravizados pela ansiedade e pelo temor. Deixa eu te contar uma história que está no Evangelho de Mateus e que, toda vez que eu leio, me toca de um jeito diferente. Os discípulos estavam numa barca no meio do mar da Galileia, quando de repente avistaram uma figura caminhando sobre as águas. Ficaram apavorados, acharam que era um fantasma. E então Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Pedro, com aquela coragem impulsiva que era tão característica dele, respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro saiu da barca e começou a caminhar sobre a água. Pensa nisso. Um ser humano comum, um pescador do interior da Galileia, andando sobre o mar. Por quê? Porque seus olhos estavam fixos em Jesus. Enquanto ele olhou para Jesus, o impossível estava acontecendo. Mas então o vento aumentou. As ondas ficaram maiores, e Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o perigo ao redor. E imediatamente começou a afundar. Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa é a nossa história, meu irmão. Essa é a nossa história, minha irmã. Quantas vezes na vida você já estava caminhando sobre as águas, vencendo, avançando, crescendo, e então o vento da dificuldade aumentou, as ondas do problema ficaram maiores, e você tirou os olhos de Jesus para olhar para o tamanho do problema? A resposta não é nunca olhar para os problemas. A resposta é: não pare de olhar para Jesus enquanto você enfrenta os problemas. E mesmo quando você afundar, e às vezes vai afundar, lembra, a mão de Jesus está sempre estendida, sempre, sem exceção, sem condenação. Só os gestos, simples e poderoso, toma minha mão. Isso é misericórdia, isso é amor, isso é o coração de Deus. Se esta mensagem está tocando o seu coração, vá nos comentários agora e escreva amém. Compartilhe também com alguém pelo WhatsApp e nas redes sociais. Você pode ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Não consigo falar sobre vencer o medo sem falar sobre Maria, porque ela é, para mim, o maior exemplo humano de alguém que escolheu a fé quando o medo teria sido a resposta mais lógica e mais natural do mundo. Pensa na vida de Nossa Senhora do ponto de vista humano. Ela era uma jovem comum, numa cidade pequena e sem prestígio, noiva de um homem trabalhador. Tinha uma vida simples pela frente. E então, num instante, tudo mudou. Um mensageiro de Deus aparece com uma missão impossível. Ela seria mãe de uma criança sem a participação de um homem. Como isso seria explicado para José, para a família, para
a comunidade. Na cultura da época, esse tipo de situação poderia custar a vida de uma mulher. O medo seria a reação mais humana do mundo. Recuar seria compreensível. Dizer não, eu não quero essa responsabilidade, seria até justificável. Mas Maria não recuou. Ela fez uma pergunta: como se fará isso? Não por dúvida, mas por desejo de entender. E quando recebeu a resposta, quando o anjo explicou que nada é impossível para Deus, ela disse aquelas palavras que mudaram a história do mundo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a vossa palavra. Que entrega, que coragem, que fé! E a vida de Maria, depois disso, não foi fácil. Foi exatamente o contrário. Houve a viagem para Belém com uma gravidez avançada, o nascimento num estábulo, a fuga desesperada para o Egito no meio da noite, 30 anos de vida escondida em Nazaré. E, então, o ministério público de Jesus, onde ela o viu ser incompreendido, perseguido, odiado. E no final, aquele momento que nenhuma mãe deveria jamais viver. Seu filho, inocente, condenado à morte, carregando uma cruz pelas ruas de Jerusalém, entre insultos e escárnio. Maria ficou. Ela não fugiu. Ela ficou de pé, ao pé da cruz, sofrendo, sim, com o coração partido. Sim, mas firme. Porque ela sabia que aquele sofrimento tinha um sentido maior do que ela conseguia ver naquele momento. E quando você estiver ao pé da sua cruz hoje, quando estiver no momento mais difícil, mais escuro, mais doloroso da sua vida, lembra que você tem uma mãe que já esteve lá, que sabe o que é isso, que entende a tua dor sem precisar que você explique. Fala com ela, reza para ela, ela vai te levar até o coração do filho. Preciso tocar num ponto delicado agora, porque sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo estão passando por isso. Às vezes a gente reza e Deus parece silencioso. A gente pede e a resposta não vem. A gente espera e a situação não muda. E o medo começa a sussurrar. Viu? Ele não está ouvindo. Ele não se importa. Você está sozinho. Quero te dizer com toda a clareza que tenho. Esse sussurro é uma mentira. Deus não está ausente quando parece silencioso. Às vezes, o silêncio de Deus é o espaço que Ele abre para que a nossa fé cresça. É o espaço onde aprendemos a confiar não nas respostas, mas em Ele mesmo. Pensa no Sábado Santo, o dia entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição. Para os discípulos, aquele foi o dia mais silencioso de Deus que eles jamais experimentaram. O Mestre estava morto e sepultado. Nada fazia sentido. Tudo o que eles acreditavam parecia ter sido destruído. Mas Deus estava trabalhando no silêncio, no escuro, por baixo da pedra do sepulcro, preparando a maior virada da história. O Sábado Santo da sua vida. Aquele período de espera, de silêncio, de incerteza, não é o sinal de que Deus te abandonou. É o sinal de que Ele está trabalhando em algo maior do que você consegue ver agora. E o domingo vai chegar. Para você, o domingo vai chegar. Então, no seu silêncio, na sua espera, no seu momento de eu não estou entendendo nada, sussurra de volta para Ele: eu não entendo, Senhor, mas eu confio. Essa é a oração mais corajosa que existe. E Ele a ouve. Quero ser prático com você agora, porque fé sem prática vira discurso vazio. Então, deixa eu te dar 3 atitudes concretas de quem decidiu não mais viver dominado pelo medo. Parece simples, mas é poderoso. A maioria das pessoas vive com uma angústia difusa, um desconforto geral,
uma ansiedade que não sabe identificar. Pega um papel, senta em silêncio e pergunta a si mesmo: o que exatamente eu temo? Escreve. Coloca para fora. O medo perde muito do seu poder quando você o tira da escuridão e o traz para a luz. E depois de nomear, apresenta esse medo a Deus em oração, de forma concreta e específica. O medo prospera no isolamento. Ele ama quando você está sozinho, calado, com vergonha de falar o que está sentindo. Uma das estratégias mais eficientes contra o medo é simplesmente falar com alguém de confiança, um amigo, um familiar, um padre, um conselheiro espiritual. Não carregue o peso sozinho. Não foi para isso que fomos criados. Fomos criados para a comunidade, para a partilha. O que você mais consome? Notícias negativas ou palavra de Deus? Discussões que aumentam a ansiedade, orações que trazem paz. Redes sociais que te deixam agitado ou momentos de silêncio com Deus? O que você alimenta, cresce. Se você alimenta a fé com a palavra de Deus, com os sacramentos, com a oração, com a comunidade, ela cresce. A escolha é sua e ela é feita todos os dias, em cada pequena decisão. Chegou o momento mais bonito do nosso encontro hoje. Vamos orar juntos. Junta as mãos onde você estiver. Pode estar dirigindo, lavando louça, deitado na cama, sentado no ônibus, não importa onde você esteja. Deus está ali. Ele sempre está. Reza comigo com o coração aberto. Pai do céu, eu venho diante de Ti, com um coração cheio de coisas que me assustam. Não me envergonho de confessar que tenho medo. Tu me criaste humano, e o medo faz parte dessa humanidade. Mas eu não quero viver escravo dele. Hoje eu escolho acreditar na palavra do Teu Filho, que Ele venceu o mundo. Que nada do que me amedronta tem mais poder do que o Teu amor. Que o meu amanhã já está nas Tuas mãos, antes mesmo de chegar. Aumenta a minha fé, Senhor. Caminha comigo dentro das tempestades. Segura a minha mão quando eu começar a afundar, como seguraste a mão de Pedro. E que Nossa Senhora, que conhece o peso da cruz melhor do que ninguém, interceda por mim. Que ela me ensine o seu sim corajoso, a sua fé que não recua. Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. E essa confiança é a minha vitória, porque ela está ancorada em aquele que já venceu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que alegria imensa ter passado esse tempo com você hoje. Sabe, toda vez que termino um vídeo como esse, eu fico pensando nas pessoas do outro lado da tela, nas histórias que estão por trás de cada visualização, nas batalhas silenciosas que ninguém vê. E eu oro por cada uma dessas pessoas. Oro por você, mesmo sem te conhecer pelo nome, porque Deus te conhece. E isso é o que importa. Leva uma coisa contigo hoje. Uma frase só. Grava essa frase no coração. Cristo venceu o mundo. E essa vitória também é minha. Não é arrogância. Não é presunção. É fé. É a declaração de quem entendeu o que a cruz e a ressurreição significam. Diz essa frase em voz alta agora, antes de fechar esse vídeo. Diz com convicção: Cristo venceu o mundo, e essa vitória também é minha. E quando o medo aparecer amanhã, porque vai aparecer, diz de novo, e depois de novo, até que essa verdade desça da cabeça para o coração e se torne a fundação sobre a qual você vive. Que Deus te abençoe, te guarde, te cubra com o sangue precioso de Cristo e te envolva no manto protetor de Nossa Senhora. Até o próximo vídeo. Com muito amor e muita fé, que a paz de Cristo permaneça com você, hoje e sempre. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos
e familiares pelo WhatsApp e também nas redes sociais. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão. Novos vídeos toda semana, preparados com oração e muito amor para fortalecer a sua fé. Deus te abençoe sempre.